Todos. Muito bem, a gente começa o programa de hoje trazendo para você pesquisa fresquinha. Acabou de sair do forno. Pesquisa Amostragem, Instituto Amostragem, de maior credibilidade no estado do Piauí. Avalia governo Rafael, governo Lula no estado do Piauí e também intenção de voto para o governo do estado. Faltam 17 meses para a eleição de 2026. Qual é o retrato no dia de hoje? A gente vai te contar. Primeiro, ficha técnica. Põe então na tela. Olha aí, Alessio, os dados da pesquisa Amostragem. Pesquisa realizada do período de 15 a 18 de abril de 2025, com 1.137 eleitores em 49 municípios dos 12 territórios de desenvolvimento. A margem de erro da pesquisa é de 2,85% e o nível de confiança 95%. De imediato já chama atenção, mais de 1.100 eleitores, uma amostragem bem considerável. Margem de erro, 2,85 pontos percentuais. Pesquisa fresquinha, terminou agora, dia 18 de abril. Qual é o retrato do momento? Avaliação do governo Rafael Fonteles. Alessio. Aprovação do governo Rafael Fonteles, 81,67% dos entrevistados disseram que aprovam, 18,33% não aprovam. Avaliação do governo do presidente Lula no estado do Piauí. 67,48% disseram aprovar a gestão do governo Lula, 32,52% disseram não aprovar. Começa com você, Alessio Rodrigues. Ananias, já é um dado que vem se repetindo há alguns tempos, né? Outros levantamentos mostravam também uma certa diferença entre o levantamento mostrando ali a avaliação do governador Rafael Fonteles com o presidente Lula. Sempre o governador um pouco acima, justamente por as ações elas serem empregadas diretamente dos municípios com a parceria ali do governador. Não que o governo federal não tenha relevância, não tenha participação em obras, por exemplo, que dão ali uma certa capilaridade eleitoral, que dão uma proximidade do eleitor ali de fato, não o cidadão, mas o eleitor ali que avalia a questão do voto. Então, por isso, eu avalio que o Rafael Fonteles aparece também melhor posicionado. Há também um cenário nacional. As pessoas elas tendem a querer votar em alguém que tenha uma chance maior de vencer as eleições. Então, quando você tem no cenário nacional uma certa queda da popularidade do presidente Lula, isso também se reflete em lugares em que o reduto do presidente seja até maior, né? Como, por exemplo, é o estado do Piauí. Então, essa diferença também se agrega a isso, ao governador ter uma presença mais firme, mais constante nos municípios e também há um cenário nacional onde o presidente tem essa queda acentuada também nos últimos meses. Olha, mais de 8 em cada 10 piauienses aprovam o governo Rafael. Kátia, é um número muito expressivo, é um número realmente impressionante. É a marca alcançada pelo governador, um percentual de aprovação tão alta, 2 anos e alguns meses de governo. A que, na sua avaliação, é possível atribuir esse desempenho? Acho que assim, o posicionamento, né, do governador Rafael, havia muito uma expectativa, por ser um governo de sucessão ali, né? Ele sucede o senador Wellington Dias, que foi governador, então havia uma expectativa de como ele colocaria a sua marca, de que forma ele se diferenciaria. Acho que ele está conseguindo exatamente transmitir isso para a população. E é um percentual ali de muita folga, difícil, não, assim, a menos que política, né, pode acontecer, que aconteça algo que reverta aí esse percentual de aprovação, apesar, né, da queda da aprovação do presidente Lula em nível nacional, e no Nordeste tem chamado bastante atenção. É esse ponto que eu desenvolvo com a Cíntia, o desempenho do presidente Lula no Piauí, 67,4% aprovam. É um percentual acima, bem acima do que a gente vê em nível nacional. O Nordeste vai seguir neste peso decisivo na balança em prol do presidente Lula. Pretende menos o Piauí, que é o estado que deu ao presidente o maior percentual de votos na última eleição, pretende se repetir
Os números, a tendência indicam a isso, pelo menos já está bem acima da média nacional. Cíntia Lages. Ananias, eu acredito que, assim como disse aí o Alessio agora há pouco, se reflete essa baixa popularidade do presidente Lula, acaba impactando também aqui no estado do Piauí, mesmo sendo o estado dentre aqueles que sempre dá historicamente uma maior votação para o presidente. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que eu considero igualmente importante. Nós temos um carro-chefe no governo Lula, que é o programa Bolsa Família. Esse programa, no Nordeste, ele acaba sustentando a popularidade do presidente e isso talvez explique essa popularidade muito elevada, bem acima da média nacional. Mas nós não temos, para além do Bolsa Família, as obras do governo Lula, aquelas que costumam impactar positivamente a população, sendo executados ou, pelo menos, sendo divulgados no estado do Piauí. E aqui eu queria, mais uma vez, porque eu já venho batendo nessa tecla desde a primeira pesquisa que você falou aqui, eu queria mencionar o programa de habitação, o Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa que até agora, para usar uma linguagem que todo mundo vai entender, passou batido para o piauiense. Primeiro, toda aquela problemática nacional de readequar o programa, incluindo novamente aquelas novas faixas e trazendo outras faixas que antes não eram contempladas, como o pessoal da classe média, com renda de até R$12 mil. Mas o fato, Ananias, é que o Minha Casa Minha Vida, no estado do Piauí, tem praticamente zero divulgação. Faltam informações, faltam atualizações sobre o programa, e eu digo isso como jornalista, por tentar também obter essas informações para trazer para o nosso público. A gente não consegue, é muito difícil conseguir qualquer nova informação. Sempre que a gente vê uma atualização em nível nacional e a gente busca essa atualização aqui no Piauí, a informação que a gente tem é: não temos informação ainda vamos ter reuniões com a Caixa Econômica Federal e os meses vão passando e os anos vão passando e o Minha Casa Minha Vida, esse programa que poderia estar alavancando a popularidade do presidente, mais do que isso, poderia estar sendo extremamente útil e fazendo a diferença para os piauienses, segue como se não existisse aqui no Piauí. Osmando. Olha, a Cíntia tem, em parte, razão quando ela levanta essa questão do Minha Casa Minha Vida, mas está no contexto do que eu vou falar no meu momento certo, o que está acontecendo com obras públicas no Brasil. Eu trago esse assunto porque ele explica muito o que a Cíntia levanta, que às vezes não é nem por deficiência da comunicação, mas é porque muitas obras estão paradas no Brasil todo. Você tem uma ideia, o ministro das Cidades, Jader Barbalho, que lançou hoje o programa Bota para Andar, tem exatamente este objetivo de colocar em funcionamento as obras que estão paralisadas desde o governo anterior, que já vinham desde o Temer também, algumas talvez até da própria Dilma, e que foram paralisadas. Por quê? Porque as obras, o Minha Casa Minha Vida é um programa federal, mas ele é realizado em parceria, a execução dele é feita por municípios e por estados. Ora, o que é que o ministro das Cidades diz hoje e está provado nos levantamentos que eles fazem? A maioria dessas obras, de quase mais de 11 mil obras paradas no Brasil, conforme o relatório do Tribunal de Contas da União divulgado em dezembro passado, dezembro de 2024, a maioria dessas paralisações, ou a quase totalidade, é por problemas administrativos, burocráticos, tipo licença ambiental, problema com água, problema com luz, problema com saneamento. Então, por isso que, ao lançar esse programa hoje,
o ministro informa que foi montada uma força-tarefa para que o governo federal possa atuar em colaboração com estados e municípios de maneira orgânica, no mesmo planejamento, numa mesma tirada, para que problemas como esse, que não são falta de dinheiro, mas problemas administrativos, burocráticos, não contribuam para paralisar obras como o Brasil tem hoje, mais de 11 mil obras paralisadas. É isso, esse é o contexto para você entender o desempenho nas pesquisas. A gente traz com o nosso timaço a análise e avaliação. O presidente, numa situação, precisa entregar mais os resultados para avançar na sua intenção, que a gente sabe é essa, de avançar em busca da reeleição. O governador Rafael, numa situação mais tranquila, é o que mostra a pesquisa. Lembrando que pesquisa sempre é, eu gosto de dizer, um retrato do momento, um retrato do hoje. Daqui para a eleição, são 17 meses, muita coisa pode mudar. Agora, a gente vai trazer também no levantamento do amostragem, intenção de votos. E a gente faz um parênteses aqui para você entender. A gente traz intenção de voto estimulada, quando é apresentado ao eleitor os nomes dos pré-candidatos na corrida para a eleição de 2026 e também traz o resultado de uma forma mais direta com votos válidos, retirando brancos, nulos e indecisos. Porque é assim que o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição, só considera voto válido. E aí a gente traz intenção estimulada, votos válidos para o governo do Piauí nas eleições de 2026. Os números são esses. Põe na tela a cartela Alessio Rodrigues. Voto estimulada, votos válidos. Rafael Fonteles, do PT, 80,83%. Joel Rodrigues, do Progressistas, 10,56%. Margarete Coelho, do Progressistas, 5,97%. Mainha, do PL, 2,64%. Alessio. Ananias, nós vemos aí uma indefinição por parte da oposição que favorece ainda mais o já testado e bom desempenho também do governador Rafael Fonteles, né? Por um lado, a gente tem um candidato natural à reeleição que vem empreendendo algumas novidades, inclusive no seu modo de governar, também a sua forma de governar, que chamou a atenção já nos primeiros meses de governo. Isso se reflete também agora, né? Tem também a questão da municipalidade, ele que lançou o Pactos pelo Piauí, que envolve ali todos os municípios, inclusive aqueles que não votam com ele. Isso aproxima, por mais que não aproxime o prefeito, muitas vezes, para votar no governador, mas as cidades é aproximada, né? Consequentemente, a população se aproxima mais da imagem do governador, o que favorece também o potencial de voto. Então, tudo isso favorece e faz com que chegue aí nessa casa dos 80%, ultrapasse a casa dos 80%, que é um número muito expressivo. Por outro lado, o baixo desempenho da oposição se dá justamente pela falta de trabalho da oposição em um nome, né? Não trabalha um nome, inclusive desde o início do mandato do governador Rafael Fonteles, a oposição não centra os seus esforços, os seus trabalhos em um nome, né? Tem ali na figura do ex-candidato a senador Joel Rodrigues, ex-prefeito também de Floriano, mas a própria Margarete, que tem sido um pouco mais trabalhado o seu nome durante por exemplo, esse ano agora de 2025, aparece já como terceira e não mais como segunda colocada, como vinha em alguns outros levantamentos. Então, é de fato uma dificuldade para a oposição lançar, e mais que lançar, consolidar um nome para que possa fazer frente ao nome do governador. Interessante, não é, Kátia? A gente olhando os números da avaliação, a aprovação do governador chega a 81%. E aí os números da intenção de voto, 80%. É um espelho do outro, né? O que eu falei, os números estão muito alinhados, a depender aí do que a oposição vai apresentar, qual é a candidatura. Fala-se hoje, e isso já é uma novidade, está acontecendo essa antecipação, porque o que a gente via nos pleitos anteriores era que o nome da oposição só era definido muito lá na frente e tal. Mas agora tem uma antecipação. Parece que aí o nome da ex-vice-governadora e hoje lá dirigente do SEBRAE, Margarete Coelho, está se definindo como o nome que o Progressistas vai trazer. A depender aí desse trabalho, pode acontecer alguma alteração, mas 80%, a gente fala que os 50% de rejeição é impeditivo, né? E o 80% de aprovação também é impeditivo.
Para quê? Para que outro nome consiga aí se sobressair. Na minha avaliação. Vamos ver, vamos acompanhar. Você lembrou, pesquisa, é o retrato do momento. Cíntia. Exatamente. Eu vejo assim, o dia difícil hoje para os opositores do governador Rafael Fonteles, e eu queria aproveitar que a Kátia falou aí sobre a Margarete Coelho, porque teve um evento que aconteceu aqui em Teresina, no Palácio do Karnak, um evento de uma espécie de um outro evento, é um evento para divulgar um evento que vai acontecer numa parceria do SEBRAE com o governo do estado. Evento relacionado à tecnologia, eu realmente não vou lembrar do que é isso, mas isso que é algo que é uma parceria entre o governo e o SEBRAE. E a Margarete participou de forma online deste evento como diretora-geral financeira do SEBRAE. E ela vem, nos últimos tempos, intensificando, inclusive num tom bem acima daquele que a gente estava acostumado a ver vindo da própria Margarete, contra a pessoa do governador Rafael Fonteles. Isso deve ter gerado, acredito eu, um incômodo entre aqueles que estavam no palácio, porque, por mais que o próprio governador tenha reagido de uma forma bem polida a esses ataques, dizendo que não iria comentar, dizendo que a Margarete tinha sido uma grande deputada, eu vi que todas as vezes quando se perguntou sobre isso, ele respondeu, ele saiu um pouco pela tangente, como aliás tem que ser, né? Porque quando ele fala, quando ele retruca, ele dá a ela exatamente o que ela quer, que é um papel de adversária dele. Por enquanto, ela não é. E a participação dela, que deve ter trazido esse certo constrangimento, talvez mais para o próprio progressista do que para os aliados do governador Rafael Fonteles, deixa uma coisa clara. É difícil você disputar uma eleição ou você se apresentar como candidata de oposição se você não consegue ser oposição 100%. Se você tem um cargo, como ela tem no SEBRAE, e por conta deste cargo, você precisa participar de eventos, você precisa fazer parte deste evento, você é parte deste evento, não só como visitante, não só como espectadora ou como mesa de honra, mas como alguém que está promovendo esse evento em parceria com o governo. Fica difícil explicar para o eleitor. Eu acredito que uma oposição se fortaleceria se tivesse uma candidatura independente e uma candidatura que pudesse efetivamente combater o governo de Rafael Fonteles. Mas, repito, com esses números, com essa pesquisa, o que vem se repetindo, porque o que me parece é que cada vez aumenta a popularidade dele. Está difícil para a oposição encontrar esse nome. Cíntia, você lembrou aí do momento atual de Margarete no SEBRAE, junto com o governo, participando de eventos com o governador, mas o povo também lembra de, recentemente, Margarete vice de Wellington. Margarete torcendo para que o Wellington e Ciro fizessem as pazes, trabalhando para isso. E o povo realmente não a vê como uma oposição, mas como alguém que até recentemente estava com esse grupo político, e inclusive em cargos de destaque. E outro dilema, outra situação complicada para a oposição, é que o nome melhor posicionado, o de Joel, não é candidato, né? Aparentemente, ele vai estar com o senador Ciro, a apuração do Francis Teixeira aqui no Ciência Política, como primeiro suplente do senador, porque a ideia é unir forças no intuito da reeleição